aceitou, Lincoln, que emoção. Eu sou palhaça. Ô, João, a hora que você quiser começar a compartilhar, tá? Então, vamos lá, gente. Seguinte, a live completa é somente para quem estiver lá no YouTube, que aí vocês vão ver a tela do João. Gente, os slides estão foda pra caramba, tá? Porque eu já vi, porque eu posso ver. Então, eu já vi os slides, estão muito top. Vocês façam o favor de entrar lá, de ir lá pro YouTube. Link do YouTube tá na minha bio e na bio do João. Tem o link do canal de qualquer um dos dois. E aí vocês vão achar. Não, você entrar no seu canal não vê, não, né, João? Ou vê? Não sei? Não, vê não. Então vocês têm que Então vocês têm que entrar no meu, gente. No meu canal, vocês vão lá ver a live, tá lá. E eu esqueço que eu tenho que olhar para duas câmeras, né? Que a pessoa esquece que ela tem que olhar para duas câmeras. Então, vocês vão lá pro YouTube, o João vai botar fogo no parque. Gente, por que mede atenção? Porque mede atenção, vocês falam na minha cabeça o tempo inteiro. Ai, porque projeto elétrico todo mundo pode fazer. O engenheiro civil, não sei quem, não sei quem. Então, mede atenção é só quem é da elétrica mesmo, tá? Mede atenção, não tem esse papinho que vocês vão falar para mim que Deus e o mundo pode fazer, não. Média é engenheiro eletricista e técnico em eletrotécnica, somente. Então, vocês não venham falar isso. O João vai mostrar o caminho, o João Ricardo vai mostrar onde vocês vão pisar, tá? Para vocês ficarem milionários como ele é, viu, gente? O homem é rico. Dá dinheiro, galera. Quem me dera, Ana. Ana, eu só preciso que você aceite lá o compartilhamento da tela também. A pessoa, gente, se não for para dar vexame, eu nem entro no mundo. Agora foi. Gente, vão lá, porque os slides estão mara. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu fixar o comentário lá. Porque aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu e o João vai estar doido? Porque o João vai estar falando do slide e vocês não vão estar vendo nada. Vocês vão falar assim, ah lá, tá tudo doido. A elétrica já fizeram eles surtarem na batatinha. Mas não, gente, não é batatinha frita 1, 2, 3, não, tá? Não é round 6, não. Ah lá, hoje ele não quer fixar meu comentário, João. Fazer transmissão ao vivo é complicado. Não, hoje não quer fixar meu comentário. Toda vez eu fixo. Ai, deu. Pronto. João, bota pra quebrar, homem. Pronto. Então, pessoal, quem não me conhece, sou o João Ricardo, sou engenheiro eletricista já desde 2014, então já são 6, 7 anos já, né, quase 8. E eu decidi trabalhar mais na área de média tensão, né, subestação, distribuição. Então, assim, o pessoal que me segue já vê que eu falo muito sobre isso, né, gestão de energia também, né, que é até um dos tópicos que eu coloquei aqui nos slides. Né. Então, assim, como a Ana falou, na parte de baixa tensão, né, muita gente deixou aqui. Dá para ouvir, Lincoln, agora? Acho que tava mudo aqui. O Lincoln disse que estava baixo o áudio lá no YouTube. Deixa ele responder, ver se voltou agora. Porque tem um certo delay lá. Não tá dando para ouvir direito. Não dá para ouvir direito. Então, deixa eu tirar aqui do celular. Só um momento. Agora sim, já deu. Voltou? Dá para... Ele falou que agora tá normal. Agora normal. Agora tá repetindo aqui para mim o áudio. Mas dá para ouvir bem agora, né? Normal? Qualquer coisa... tá bom, tá dando para ouvir. Eu não sei, porque eu não tô no YouTube. Não sei. Não tá tendo retorno nenhum, não, né? Não. Pronto. Então, beleza. Então, pessoal, como eu ia falando, né, como a Ana falou, o pessoal tem a mania de falar que a parte de baixa tensão todo mundo faz, né? Tem engenheiro civil fazendo, tem arquiteto, eletrotécnico, tem um engenheiro eletricista, né? Então, eu resolvi migrar um pouco mais, né? Afunilar mais esse funil, né? Então, o que eu fiz? Eu migrei para a área de média tensão, né?
Porque na ANEEL, né, já considerando a ANEEL e não a NBR 5410, nós temos 3 classificações, né? Eu vou já falar para vocês. E eu fiquei em uma delas, né? Lógico, se aparecer um projeto de predial, eu faço. Se aparecer uma baixa tensão, né, residencial, eu faço. Solar, faço também, né? Então, assim, eu não fiquei... lógico, eu trabalho mais na média tensão, mas se aparecer um desses, eu também faço, né? Agora, se aparecer uma rede de transmissão, aí eu já não entro. Se aparecer uma automação, né, que é mais para a parte industrial, eu também acabei não gostando, né? Eu até já fiz alguns, mas acabei não ficando, né? Se aparecer subestação de alta tensão, né, também não faço. Geração, só solar, né? Solar ainda consigo fazer. Mas a parte de média tensão, que é a subestação, foi a que me encantou, né? A que eu mais gostei, né? Então, assim, qualquer dúvida que aparecer, eu estou olhando aqui nas duas telas, né? Tanto no YouTube como no Instagram. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aí que eu já respondo. Beleza. Então, Ana escolheu aí o tema de subestação de média tensão, né? E eu trouxe alguns tipos aqui para a gente dar uma analisada, né? Dar uma explanada sobre elas. Depois, Ana, você consegue lembrar as dúvidas lá que o pessoal mandou? Eu lembro de uma, né? Eu lembro de uma só. A outra eu não lembro bem, até porque estava cortado, não dá para eu ver todo, né? Mas aí, mais no final, a gente responde essas dúvidas lá. Beleza. Então, deixa eu passar aqui. Beleza. Então, pessoal que vai fazer estudo na área de engenharia, né? Engenharia eletrotécnica, né? Porque existe engenharia de telecomunicação, engenharia de eletrônica, né? Mecatrônica, e baseando aqui na parte da eletrotécnica, né? O que a gente começa a estudar? Carga elétrica e eletrostática, né? Aquela parte dos elétrons, aquela coisa bem mais básica mesmo, que é a base. Sim, sim, começou agora, né? Aquela parte bem básica mesmo da eletricidade. Depois, com o tempo, a gente vai aprender o quê? Instalação residencial e predial, né? Até tem uma certa diferença entre um e outro, porque residencial é uma instalação pequena, né? Uma loja, uma casa, coisinha mais simples. Quando você vai para predial, você já vai para edificações, né? Que já são instalações bem maiores. Então, você já tem um aumento aí do tamanho da sua instalação, né? Vai aumentar o trabalho? Vai. Mas se você for ver, a base é basicamente a mesma coisa, né? Você não tem, assim, muita diferença, só vai dar mais trabalho. A Ana, que já ministra aula aí nessa área, né, da predial, ela deve saber, né, que dá bem mais trabalho você fazer um projeto desse predial, né? Você vai ter cabos de maiores bitolas, né? Você vai ter equipamentos mais robustos para fazer esse tipo de proteção, né? Depois dessa parte, o engenheiro e o eletrotécnico, ele vai para onde? Vai para a área de instalação industrial, né? Da automação, né? Que até nessa parte também tem uma diferenciação, né? E, assim, conforme você vai avançando nesse estudo, né, dentro do curso, você vai pegando outros itens, né? Mas a base continua sendo a mesma. Se você for ver, a elétrica inteira praticamente é lei de Ohm, né? Mas uma coisa, se você pega a elétrica predial e a industrial, tem uma diferença muito grande, porque diagrama de comando é só industrial. Predial, eu não passo isso para os meus alunos, eles não veem isso. Sim. Por isso que eu falo, né? Você tem aqueles níveis, vai sempre mudando, né? Você vai avançando ali no conteúdo. Mas se você for ver, a base é praticamente a mesma, né? Não vai, lógico, vai acrescentar algumas coisas, mas se você começa lá na predial, você consegue, estudando um pouco mais, você consegue chegar na industrial, né? Lógico, vai acrescentar outros conteúdos, outros assuntos, mas dá para aprender. Depois, você vai para a parte de subestação de média tensão, rede de distribuição, que já é um outro conteúdo, né? É uma outra área. E assim, não é que uma seja superior à outra, né? Mas quem fica em uma dessas áreas precisa do conhecimento anterior, né? Então, assim, tem cara muito bom na residencial, tem cara muito bom na predial, tem cara muito bom na industrial. Eu falo cara, mas é homem e mulher, né? Porque, assim, tem as pessoas que ficam em cada uma dessas áreas, né? E acaba se especificando tanto
que acaba ficando muito bom, né, em cada uma dessas áreas, né? Então, nessa parte que eu parei, né, as subestações de média e rede de distribuição, né, que é a parte de média tensão. Depois, rede de alta, né, que já seria a rede de transmissão, que é entre uma cidade e outra, de uma região para outra, né, e a rede de transmissão. E lá no fundo, lá no final, é a geração, né? Geração que eu falo, geração em grande escala. Porque a solar, ela está até meio que na parte de residencial, entre residencial e industrial, né? A solar está entre essas partes aí. Então, assim, eu decidi ficar na parte de subestação, né? Então, eu resolvi ficar na parte de subestação. Lógico, como eu falei, né? Se aparecer qualquer um desses outros para cima, né? Do que está aparecendo lá nos slides, eu consigo fazer também. Para baixo, eu já não consigo mais, né? Que aí já preciso de um conhecimento mais avançado. E, assim, depois que você escolhe o seu nicho ali, é muito difícil você sair, né? Assim, uma vez ou outra você se aventura, aprende alguma coisa a mais, mas quando você se apaixona por um certo conteúdo, e a elétrica, para quem faz elétrica, né, quem já é formado, sabe como é que é, né? Quando você gosta, você fica naquilo ali e pronto, né? Qualquer pergunta aí, Ana, você me interrompe, porque eu estou olhando o slide aqui, estou olhando comentário de um lado do outro. Relaxa, eu tomo conta dos comentários. Pronto. Beleza. Então, pessoal, falando um pouco sobre os níveis de tensão, né? O que é que acontece? De acordo com a definição da NBR 5410, nós vamos ter 2 níveis de tensão. A baixa tensão, que é até 1 kV, e a alta tensão, que é acima de 1 kV. Né? Acho que isso daí é básico para a gente da eletricidade, né? E onde é que fica a média tensão nisso daqui? Né? Essa definição de média tensão já vem lá da ANEEL, né? Que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, como é que é a divisão lá na ANEEL? Nós temos a baixa tensão, que é até 1 kV, a média tensão, que é de 1 kV até 69 kV, né, até 69 kV, e a alta tensão, que seria acima dos 69, né, acima dos 69. Então, as subestações de média tensão estão nesse segundo nível, né, já da ANEEL. Beleza. Aí, o que é que acontece? Quando que o cliente ele vai ser alimentado em média tensão, né? Isso aqui também é definição da ANEEL, lá da resolução 414, que ela diz o quê? Que se a carga instalada da unidade consumidora, né, do consumidor lá, for acima de 75 kW, você já é obrigado a instalar subestação, né? Inclusive, o pessoal faz muito, eu já vi muito disso, né? Já vi cliente querer fazer isso, né, de você não declarar toda a carga, né, na hora de fazer o pedido de ligação lá no concessionário, justamente para evitar de instalar subestação. Porque quem trabalha com subestação, né, lógico, a subestação 75, né, que também não é uma subestação tão grande ainda, né? Então, assim, quem trabalha com subestação sabe que o custo para você fazer uma instalação dessa é mais elevado, né? Então, assim, quando você vai fazer uma instalação predial, uma instalação residencial, você vai ter um custo razoavelmente pequeno, né? Lógico, vai depender do tamanho da instalação, vai depender da unidade consumidora, dos equipamentos, mas você vai ter um custo pequeno. Quando você entra para instalar uma subestação, o custo já vai aumentando, né? Então, assim, por exemplo, uma subestação desse de 75, é uns 12 a 15, às vezes até 17 mil reais, né? Então, está aumentando ainda o preço, né? Ainda tem esse problema, o preço está aumentando tudo. E, então, assim, é um custo elevado para você instalar um equipamento desse, né? Então, às vezes, o cliente, ele não quer, né? Ele acaba tentando fugir disso, né? Aí, outra característica, né, da subestação, da obrigatoriedade da alimentação em média. A tensão tem que ser inferior a 65 kV, né? Como eu mostrei agora há pouco, a tensão abaixo de 69, na verdade, ela é média tensão, né? E a demanda contratada inferior ou igual a 2.500 kW, né? Ô, João, aí eu pergunto, mas eu acho que tem um ponto que muita cliente não vira a chavinha, que é o quê? A pessoa não entender que você vai ter uma economia sim, no preço do quilowatt e tudo mais. Então, às vezes,
Porque eu falo muito, a gente tem que aprender a vender o nosso peixe. Você mostrar essa análise para o cliente, um payback, igual a gente faz com fotovoltaica, você muda a visão do cara, vira uma chavinha na cabeça e fala, não, peraí, é interessante sim para mim fazer. Olha, o Vasconcelos aí, ó. O Vasconcelos também é um homem da rede de distribuição. Diz que uma subestação de 75 é no Pernambuco, né, Vasconcelos? Tá de 22 mil, né? Então é um custo elevado para você fazer a instalação, né? Então até por isso o pessoal não entra muito, né, nessa área, né? Então assim, tem isso também, né? Porque quando você instala uma subestação, você tem algumas vantagens. Quais são? Você vai ter uma garantia maior de ter continuidade de energia, fornecimento de energia, porque o que acontece? A instalação em baixa tensão, ela é alimentada junto com várias outras cargas, né? Você tem o transformador da distribuidora, que vai alimentar uma certa quantidade de cargas. Se acontece um problema em uma delas, essa carga pode desligar o transformador de, vamos dizer, uma quadra inteira, né? Então, o seu cliente vai ficar sem energia. A partir do momento que ele instala uma subestação, ela é alimentada em média tensão, a quantidade de desligamentos é bem menor, né? Porque, assim, para a concessionária desligar uma rede de média tensão, ela vai desligar muitos consumidores, né? E isso influencia lá nos indicativos deles, entende? Então, assim, é mais complicado de ela desligar uma rede inteira do que desligar um transformador só. Não, vamos lá. Para cair uma subestação, tem que ter algum problema, gente, lá no sistema interligado nacional. Tem que cair uma linha de transmissão importante para eles terem que manejar a carga. Fora isso, Sim. A empresa que eu trabalhava tinha subestação, passava a linha de transmissão da ONS, chegava a passar lá dentro. Só caía se cair a subestação lá de São Gonçalo. Se São Gonçalo cair, que a subestação principal chega, caía aqui. Mas se não caísse lá, não caía aqui. Tipo assim, você tinha continuidade do planeta. Redondeza sem energia, ó, lá comendo. Isso. Porque, assim, é mais complicado você fazer um desligamento de rede de média, né, do que um desligamento de baixa. É bem mais complicado, né? Envolve muitos critérios aí. Então, assim, a continuidade na fornecimento de energia é muito grande, né? Então, se for uma indústria, por exemplo, lógico, a indústria praticamente sempre vai ter uma carga maior do que 75, né? Boa noite, Guga. Né? Então, sempre vai ter uma carga maior do que 75, mas vamos supor, uma loja, né? Uma loja que não tem os 75 kW. Para ela desligar ali durante o período que ela tem maior faturamento, é complicado, né? Então, muitas vezes, é melhor ela ser alimentada em média tensão. Uma fazenda, né, no interior, muitas vezes não tem rede de distribuição de baixa tensão. Então, coloca uma subestação, mesmo que seja abaixo de 75, mas coloca uma subestaçãozinha de 30, uma subestação de 45 kW, KVA, na verdade, né? Então, assim, é necessário fazer esse estudo também para o cliente, né? Acontece muito, principalmente em zona rural. Zona rural, praticamente todas vão precisar de uma subestação, nem que seja monofásica, pequena, né? Então, você tem que dar essa monofásica, eu juro que frita a minha cabeça. Uma fase só, nossa, taca pelo menos 2 fases. É porque é uma certa forma de fazer economia de material, né, que a concessionária faz, mas é mais perigoso, né, porque se você não faz um aterramento bem feito, pode dar um problema grande, né, você pode estar energizando o solo ali ao redor da subestação, né, então é mais perigoso, né, mas acontece, né, existe esse tipo também, né. Aí uma dúvida que o pessoal fica, e o que é a demanda? Né? O pessoal que está acostumado a trabalhar com baixa tensão, que você só tem energia chegando, você só vai ter consumo. O que é a demanda? O que acontece, pessoal? Subestação acima de 112 kVA, 112,5 kVA, ela é obrigatório fazer o contrato de demanda, né? O que é essa demanda? É quando a concessionária ela é obrigada a lhe fornecer um pacote, vamos supor que seja um pacote de energia ali, uma potência, né? Ininterruptamente, né? Então, você paga por ter esse espaço, né? Vamos dizer assim, esse espaço na rede de distribuição, né? Um espaço seu ali, né? Que vai ser fornecido continuamente pela concessionária, né? Pessoal, às vezes, que trabalha só com baixa, não tem esse conhecimento, né?
acha que é só a energia que vai chegar, vai pagar só o consumo, né? Mas aí, quando você trabalha com média tensão, você já aparece outra coisa, né? Já aparece o consumo e aparece a demanda, né? Então, já começa a aparecer alguns conceitos que o pessoal que tá na universidade agora praticamente não vê, né? Às vezes não vê isso. E o João tem um curso maravilhoso de análise de fatores. Já fechou? Tá fechando hoje ou amanhã? Talvez eu estenda até amanhã. Então, corre, porque está a preço de banana. Preço de Esse banana. foi. Um sanduíche, menos de um sanduíche, viu, João? Você colocou um sanduíche, mas com 15 conto aqui, eu não como sanduíche, não. Com 15 conto aqui é no máximo o Subway do dia. No máximo. Então, gente, vocês me fazem o favor de aproveitar e comprar, porque é um Subway por dia. E tem gente que come Subway, sim, umas 4, 5 vezes na semana. É um Subway, só que no mês vocês vão pagar. No mês. Um Subway por mês, só tadinho. O menino tem filho para criar, gente. No mínimo um Subway por mês. Né? Então, assim, você acaba incrementando mais conhecimentos, né? Quando você muda de nível, né? Quando você sai da baixa tensão que vai para a média. Então, você precisa ter alguns conhecimentos a mais, né? João, conta do seu curso. Daniel quer saber do seu curso. Curso de quê? Pronto. Cian, né? É o Daniel. Daniel, é um curso que eu criei para fazer análise de faturas, né? E para fazer análise de faturas do grupo A, né, que é justamente esse grupo de subestações de média tensão, onde eu trago o ensinamento sobre demanda, né, demanda ativa, demanda reativa, consumo ativo, consumo reativo, fator de potência. Então, eu trago tudo isso e junto para fazer uma análise de memória de massa, né, onde você vai definir qual é a melhor demanda para o seu cliente, dimensionamento de banco de capacitores, né? Então, vai fazer uma análise da fatura, você vai pegar a fatura do cliente, vai dar uma analisada ali e ver onde ele consegue economizar energia. Né? Hoje, numa crise dessa, quem que não quer economizar? Né? Então, assim, é um campo que também é pouco explorado, né? Então, até por isso, eu criei esse curso, né? Eu montei esse curso, porque, assim, eu vejo que o pessoal está perdendo dinheiro, né? Os consumidores estão perdendo dinheiro sem saber, estão pagando multa sem saber que é multa, né? E a gente que é da elétrica está perdendo dinheiro, está deixando de ganhar dinheiro porque poderia estar ganhando ajudando o nosso cliente. Né? Então, assim, para quem trabalha com média tensão, é praticamente que obrigatório você saber fazer uma análise de fatura. Né? Até para fazer essa definição de demanda contratada, demanda medida, fazer todo esse estudo. Né? Então, no curso eu englobei tudo isso e botei lá. Né? Análise de fatura de energia elétrica, justamente, Leonel. Né? Beleza, Daniel. Né? Então, assim, eu coloquei no padrão equatorial, que é a concessionária aqui de Teresina, né, de Piauí, Maranhão, Pará, Alagoas e Rio Grande do Sul, né? A equatorial já está nesses 5 estados. Mas, assim, o conhecimento é para qualquer distribuidora, né? Serve para qualquer distribuidora, né? Mas eu uso um padrão da equatorial, então por isso eu botei o texto lá equatorial. Né? Mas muda coisas muito pontuais, gente, porque igual, eu já aprovei padrão aqui na CEMIG e já aprovei na Copel. Muda pouca coisa. Então, assim, você pegar a norma, você dá uma olhadinha, flui tranquilo, viu? Então, vocês não precisam ter esse medo, porque é equatorial, não vou fazer, não tem nada disso. Vocês pegam a norma, a hora que vocês correm o olho, vocês vão falar assim, mudou só isso, pronto. E o detalhe, quando você trata de média tensão, você vai utilizar basicamente a norma da ANEEL, a resolução 414, que é nacional. Então, o conhecimento que você usa em uma concessionária, você vai usar na outra sem praticamente mudar nada. Vai mudar o layout da fatura. A única coisa que vai mudar é isso. E vai mudar o procedimento de aprovação. Talvez uma tem sistema, a outra não tem. Coisinhas assim, super pequenas. Sim. Então, dá para utilizar em qualquer uma. Beleza. Então, para a gente não passar aqui até a noite, né? Até meia-noite, vamos continuar aqui. Ninguém tem nada para fazer, não, João. Hoje é segunda, ninguém vai beber hoje. Hoje pode. Então, quais são as normas que nós vamos utilizar para falar sobre subestações de média tensão, né? É a NBR 14.039, que fala em instalações de média tensão, que é de 1 kV a 36.2, né? A NBR 5440, transformador para rede aérea,
de distribuição, né, quais são os requisitos para fazer a utilização desse tipo de transformador. A NBR 13.570, que é a instalação elétrica em locais de afluência de público, né, que é aí quando você vai trabalhar com subestações aéreas, né. A NBR 15.688, redistribuição aérea de energia, condutores nu. A NBR 15.751, sistema de aterramento, né, para subestação. O IEC 60.529, né, tem alguns aí, vou passar um pouco mais rápido, para não ficar também muito chato. Mas o que você vai se basear principalmente no normativo da sua concessionária, né? E que geralmente, como a gente acabou de falar, né, geralmente ela pega todas essas NBRs e monta um padrão dela, né? E se você vai fazer uma comparação entre uma norma de uma concessionária com outra, a base é a mesma, né? Vai mudar algum procedimento simples, não vai mudar muita coisa, né? Então, assim, mas você vai se basear principalmente pelo normativo da sua concessionária, né? Que tem as particularidades de cada uma. Beleza. João, sabe o que eu gosto de brincar? Que, tipo assim, a gente tem uma coisa que... Não sei se sofreu isso quando você entrou na faculdade. A gente vai entrar na faculdade, todo mundo fala assim, eu vou fazer engenharia porque eu sou boa em matemática, eu odeio lei. Aí depois você vai mexer com o projeto, você vê esse tanto de nome, você fala assim, aonde que eu fui iludido? Aonde que me iludiram, sociedade? Deixa eu te contar, você não vai ter que ler a Constituição, não, filho, mas nossa, você vai ter que ler sem dó. Justamente. E assim, principalmente quem vai trabalhar nessa parte de análise de faturas, né? Porque você vai ter que entender a resolução 414 em grande parte, né? E se você for ver, outro dia eu estava comentando, eu acho que com Vasconcelos mesmo, né? Quando você vai fazer esse tipo de trabalho, ou foi em outra live que eu fiz, eu não lembro, quando você vai fazer esse tipo de trabalho de análise de fatura, né? Energização de subestação, projeto de subestação, às vezes você precisa ser um advogado, né? Uma vez até, já mudando um pouco o foco, né? Utilizando uma análise de memória de massa, eu livrei um cliente nosso de uma multa imensa, né? Porque o que acontece? A concessionária desligou a rede de distribuição, né? Desligou lá, era uma zona rural, e o gerador de uma das fazendas lá daquela região reenergizou a rede. Morreu um eletricista e acidentou outro, né? A concessionária fazendo vistorias lá nos clientes, viu que o nosso cliente lá, ele não tinha intertravamento, né? Então, assim, o gerador dele poderia ter energizado a rede da concessionária e ter matado o cara lá. E estavam culpando o nosso cliente, né? Então, assim, fazendo a análise da memória de massa, que é justamente isso que eu vou ensinar lá no curso também, eu provei para a concessionária, né, e mostrei para o advogado lá do juiz, que o nosso cliente, ele não tinha energizado. No momento do acidente lá, ele estava recebendo energia, né? Então, para você ver a importância, né, de ter esse conhecimento. Então, eu acabei trabalhando meio que como um advogado, né, entre aspas, porque eu fui ajudar o cliente lá de acordo com o que estava na norma, né, de acordo com o que estava na resolução e usando a análise de memória de massa, né, para você ver. Sabe o que eu acho que a pandemia provou para a gente? Estava pensando nisso esses dias, eu ainda nem falei sobre isso, mas que a pandemia provou que engenheiros são tão essenciais quanto médicos. Olha o tanto que os engenheiros trabalharam desenvolvendo equipamento. Sem engenharia, não teria respirador. Sim. Entendeu? Então, eu acho que isso aí vai ser importante para a galera começar a valorizar. Sem eletricidade, para que serve no hospital? Para nada. Sim. Hoje, tudo que você vai trabalhar... Vou valorizar minha engenharia mesmo, gente. Vocês que me aguentem. Sofri 5 anos, foi para isso. Né? Então, assim, quem hoje trabalha ou faz alguma coisa sem eletricidade? Faltou energia no escritório de advocacia. Não consegue acessar o portal lá da justiça. Né? Faltou energia no hospital. Lógico, não é para faltar, né? Tem que ter um gerador lá. Então, assim, o engenheiro eletricista, ele está em toda a área, né? E principalmente agora. E outra coisa, quem trabalha com automação, né? A parte de automação também é uma área que está crescendo muito, né? A parte de computação, né? Robótica, vai crescer muito daqui para frente, né? Então, assim, existem muitas áreas para engenharia, né? Não é só a média tensão, não é só a baixa tensão, não é só a solar, que é uma coisa também que eu estou vendo um boom muito grande,
Apesar de que o povo fala que tá saturado, mas se você for fazer uma análise aí na sua região, poucas casas têm, né? A pandemia mostrou que precisamos estar mais multidisciplinares, a demais áreas também, justamente, né? Assim, a pandemia, ela mudou muita coisa, né? Mudou a cabeça da gente de uma forma que não tem como voltar, né? Como você falou, né? Engenheiro não gosta de ler. O que eu mais fiz durante essa pandemia foi ler, né? Foi estudar, aprender coisas novas, né? Precisamos estar sempre integrado, justamente, né? Então, assim, quem vai para a parte de programação também, que é lá da computação, não é nem da engenharia, né? É engenharia pura, também vai ser valorizado, né? Vai ter um mercado muito grande para a gente aí, né? Então, assim, acabou abrindo mais o nosso leque, né? Diversificando bem mais. E eu acho que fazendo as pessoas no geral, o público geral, enxergar a importância. Porque normalmente o pessoal, médico, mas peraí, se não tem respirador, se as faculdades não tivessem investido para inventar novos respiradores, teria mais gente ainda morrendo. Sim, sim. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa aqui no Instituto Federal, que eles estavam querendo entrar, né, nessa parte de criar respiradores, essas coisas, né? Eles continuaram lá, eu acabei não indo, até porque eu peguei Covid também na época, acabei parando um pouco, né? Então, assim, eu fiquei meio que de fora, eles continuaram a pesquisa dele lá, né? Mas era quem? Era o pessoal da computação. Mas tinha o pessoal da eletrotécnica, tinha o pessoal da eletrônica, né? Então, assim, acabava juntando tudo, né? E como quem foi que falou aqui? Fotovoltaica. Oi? Eu sou a pessoa que sabe os nomes por trás do Instagram, é o Carlos. Né? Então, o Carlos falou, né? A gente acaba tendo que ser multidisciplinar. Você acaba aprendendo muitas coisas, né? Tem que juntar tudo isso e botar no mercado. Teve alguém que me falou também essa semana que o engenheiro ele vai servir para quê? Resolver problema, né? E problema é o que mais tem aí no mundo, né? E, tipo, a parte de predial, eu sou a doida. Eu tava no consultório agora à tarde, eu fiz um vídeo já, gente, que eu vi um jeito que eles esconderam os padrões de cada consultório, que ficou tão legal. Porque para predial, você tem que unir com o arquiteto, filho, pra você conseguir fazer um trem bonito. Porque o que vende é o bonito, filho. O cliente vai ver só o bonito. Você não bota o seu serviço lá por trás, não. Bem feito. Tem que esconder, né? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Aí, quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar nessa parte de média tensão, né? De subestação de média tensão. Uma das vantagens, que eu acho que seja a principal, é a menor concorrência, né? Pessoal que trabalha com eletricidade predial, como a gente falou, né? Tem aos baldes, né? Tem muitos, né? Mas para trabalhar com média tensão, são poucos, né? Ou pelo menos já dá uma filtrada, né? Como é a precificação do projeto de subestação para um cliente com base na potência? É mais ou menos isso, né? Você pode fazer ou pela potência, né? Ou fazer uma porcentagem do valor de material, ou você já ter mais ou menos uma base de quanto que você vai gastar, né, de tempo ali e cobrar por hora trabalhada também. Só que, assim, como o pessoal que fez o curso lá de subestações comigo, que já é outro curso que eu já tenho feito, né, viram que em em um dia, dá para você fazer um projeto de subestação, né? Subestação, lógico, eu estou falando de subestação aérea, que é a mais simples, né? Dá para fazer em um dia. Então, para você cobrar por hora, já é mais complicado, né? Então, você vai cobrar por potência, né? Aí, ou uma porcentagem do valor do material, né? Que é até um pouco mais utilizado, né? Mas tem várias formas de ser cobrado. Isso o João explica no curso de subestação, gente. Sim, justamente. Mas já adiantando, né? No mínimo, você vai cobrar aí R$ 1.500. Isso eu estou falando no mínimo, né? O cliente que chorou muito já, né? Mas Vasconcelos, eu acho que uma vez tinha me falado que é R$ 3.000 lá na cidade dele, né? Para você trabalhar um dia ganhar 3 mil, né? Lógico, depois vai dar entrada na concessionária, que é outras coisas que a gente vai falar aqui ainda. Mas é o serviço, para mim, mais fácil do que fazer um predial, né? Então, os circuitos são menores, né? São de menor distância.
você não vai ter lá fase, neutro, retorno, circuito 1, fase, neutro, terra do circuito 2. Eita, agora ficou grande. Como ficou... cadê? Como funciona a questão da energia fotovoltaica com tensão jogada na rede? Tem algum impacto na média tensão? Falamos de fazendas solares. Tem sim, né? Porque o que acontece? Quando você instala uma usina maior do que os 75 kW, né? Precisa de uma subestação. Aí já entra a subestação também, né? Porque tanto para você receber energia como para você injetar energia na concessionária, você vai precisar colocar uma subestação, né? Com um nível lá de 75 kW. Passou daquilo ali, subestação, né? Não tem como fugir. E falando nisso, você já entra, quando você põe lá uma usina fotovoltaica que vai diminuir a sua energia ativa, né? Vai diminuir a energia ativa que você está consumindo da rede, mas a energia reativa continua vindo da rede. Com isso, vai fazer o quê? Vai baixar o fator de potência. Baixou o fator de potência, vai acontecer o quê? Multa para o seu cliente. Né? Já aconteceu isso com um seguidor meu que me perguntou: João, eu instalei lá uma usina fotovoltaica e agora o cliente está pagando reativo. E agora, o que eu faço? Tem que analisar a fatura. Tem que saber por que está tendo essa energia reativa, qual é o horário que está tendo essa energia reativa, né? O que eu posso fazer para reduzir essa energia reativa ou para realmente tirar, né? E o pior, vem lá na fatura, energia reativa excedente. Aí o cara que não entende fala lá, não, é porque instalou a usina solar, você vai ter que pagar esse valor de energia reativa. É porque você tem muitos motores, você vai pagar energia reativa. Na verdade, não. Você pode fazer uma correção, né, com banco de capacitores, por exemplo. Então, isso aí você vai ter que fazer a análise da fatura, a análise da memória de massa, né? Então, assim, já entra a fotovoltaica, já entra a subestação, já entra a análise de faturas, né? Para você ver, quando entra a média tensão, já começa a aparecer muitas coisas. Quando você está na predial, não. Instalou fotovoltaica, diminuiu o consumo, acabou. Né? O cliente vai pagar lá a tarifa mínima, acho que é 30 kW, né? 30 kW mínimo, né? Que 30 mono, 50 bi, 100 tri. Isso, justamente. Né? Então, assim, quando você está na baixa tensão, você não tem esse aspecto de energia reativa, você não tem esse consumo, né? Quando tem média tensão, quando já tem subestação, aí sim, aí você vai ter que tomar esse cuidado de instalar um banco de capacitores. Esse banco de capacitores, ele não pode entrar em ressonância com os inversores, né? Então, você vai ter que instalar um filtro, né? Então, assim, acaba que você precisa ter um estudo maior, né? Lógico, você vai começar com a predial ali, uma instalação solar residencial, uma instalação simples, você só vai diminuir o consumo e o cliente vai pagar e pronto, né? Quando você vai aumentando, que você já tem um certo know-how da parte de baixa tensão, que você vai pegar uma instalação solar maior, você vai precisar instalar subestação, você já precisa de outros conhecimentos, né? Que entra essa parte de análise de fatura, banco de capacitores e muitos outros conhecimentos aí, né? Que se a gente for falar, vai o dia inteiro, né? Aí tem que ser outra live, né, João? Até uma coisa que eu ia lhe falar, uma das perguntas lá, se for para responder ela inteira, é outra live. Né? E a primeira ou a segunda? A primeira, a parte de TC e TP. Sei. Né? E, inclusive, seria até uma boa para ti fazer essa live com o José, né? Que você marcou ele ontem lá. José, ele entende muito. Caras da média para mim. Fera, já fiz live com ele também. Beleza. Então, voltando aqui, né? Outra vantagem para quem trabalha com média tensão é porque os circuitos são simplificados. Você só vai lá ter as 3 fases, o neutro e o terra, né? Quando você vai para o predial, você tem retorno, você tem vários circuitos, né? Você tem muitos equipamentos. Na média tensão, não. Já é uma instalação bem mais simplificada, né? É simplificada, gente. Só que um choquinho dela mata da predial. Justamente. Né? E a vantagem que eu acho melhor, né? A remuneração é maior, né? Então, assim, quem trabalha com média tensão acaba tendo uma remuneração melhor. Nossa, que top. Poucos falam de reativo. Justamente, acho que é Didi em Busca, né?
Pouca gente fala disso, né? Ultimamente eu tenho até falado mais um pouco lá no meu perfil, né? Aqui no meu perfil. Mas assim, quem trabalha já na engenharia sabe que engenheiro praticamente não tem tempo, né? E engenheiro que ainda faz curso, ainda tem página no Instagram e no YouTube, mais tempo ainda escasso, né? Então a gente precisa dosar um pouco mais disso. Ainda tem menino, ainda tem família, ainda tem esposa. Ele tem uma Então, princesa, gente. Ele não tem um boneco. então, assim, acaba que eu não consigo postar muita coisa, né? Eu foco muito no meu trabalho e até esses dias eu estava conversando com a Ana. A Ana perguntou se eu estava bem, né? Porque eu postava todo dia e de repente eu sumi, né? É trabalho demais, pessoal. É muita coisa para fazer, né? Então, assim, voltando lá para a aula, né? A maior vantagem que eu acho é a remuneração é maior, né? Na área de média tensão. Aí as desvantagens, quantidade menor de clientes, né? Porque o que acontece? Poucos são os clientes que têm carga maior do que 75 kVA, né? Kilowatts. Então, assim, você vê residencial, você vê uma loja, um comércio, é uma quantidade muito grande, né? Ô, João, mas olha uma diferença assim muito fácil. Você falou que uma subestação mais simples é em torno de 1.500 no mínimo, barato. Um Sim. padrão mais simples de entrada, para você dar entrada na concessionária, é 150. Olha aí, né? E assim, isso eu estou falando de um projeto simples, né? Que já tem uma rede de distribuição passando ali, você vai fazer a derivação e fazer o projeto. Estou falando só de projeto, não estou falando de execução. Execução você já vai botar um preço mais alto, né? Que você vai fazer só a derivação e botar uma subestação, né? Fazer o dimensionamento disso e fazer a interligação, né? Todo o contato com a concessionária e tudo mais. Então, assim, para mim é mais simples, né? Mas o pessoal que gosta da baixa tensão também não tem problema nenhum, né? Tem gente que é muito bom nessa área também, que ganha muito dinheiro, né? Mas eu preferi ficar na média, né? O estudo é mais específico, né? Como eu falei para vocês, você precisa entender da resolução 414, precisa entender de memória de massa, análise de demanda, análise de energia reativa, banco de capacitores, dimensionamento de média tensão, né? Então, são equipamentos mais robustos, né? Então, você precisa ter um conhecimento um pouco mais avançado do que é lá na baixa tensão. Lógico, a base da média tensão é a baixa. Do mesmo jeito que você faz um dimensionamento na baixa tensão, você vai fazer na média. Só que você vai mudar o quê? O nível de tensão, vai mudar a corrente, vai mudar os equipamentos, né? Que daqui a pouco vou até falar um pouco deles também. Então, acaba sendo um estudo mais específico. Até por isso, já cria uma barreira para o engenheiro, né? Como você falou, o engenheiro não gosta de ler, né? Não é segredo para ninguém isso. Engenheiro gosta de cálculo, gosta de mão na massa, né? Mas para média tensão, você já precisa ter um estudo um pouco maior, né? Então, assim, acaba sendo uma barreira para a gente. Ia falar? São duas regras que nós temos que quebrar para quem quer fazer engenharia. Primeira, quem faz engenharia não vai ler. E a segunda é que quem faz engenharia não vai precisar escrever. Duas mentiras. E precisa escrever muito bem, né? Tem isso também. Eu tenho um aluno que fez relatório de estágio comigo e falou assim: ai, Ana, eu faço projeto, faço tudo meio estranho de escrever relatório, não é comigo, não. Eu falei assim: meu filho, como é que você vai apresentar a proposta para o cliente? Você vai escrever o numerinho no papel de pão e entregar? Não, né? Então vai ter que aprender a escrever. Justamente. Né? E até por isso, ó, se vocês observarem aqui, eu tenho alguns livros, né? Que não são da elétrica, né? São mais de conhecimento pessoal. Trabalho 4 horas por semana, poder da persuasão, acho que é geração de valor, né? E esse outro aqui, a tríade do tempo, né? Como você fazer a gestão de tempo para poder trabalhar de uma forma mais eficiente, né? Tive que aprender tudo isso daqui para poder estar no mercado, né? Tá me diferenciando no mercado. Então, assim, não adianta a gente querer só fazer cálculo, só estar na mão na massa, se você não se destacar, né? Você precisa estar aprendendo outras coisas, né? Então, já fiz um curso aqui também de marketing, né? Que a gente às vezes falava de livros. Se você ver, eu tenho praticamente uma biblioteca, né? De vários livros que não são da elétrica, mas que me ajudam no meu curso, né? Ajudam na minha área. Então, assim, não adianta a gente dizer que não vai gostar de ler, né? Precisa estudar até para se aprofundar mais, né?
Eu acho que não existe profissão, João, que não precisa ler. Porque médico tem que ler porque ele tem que estudar estudo de caso. Advogado nem precisa falar, né, gente? Que tem que ler para cacete, escrever muito bem, falar aqueles linguagens, Vossa Excelência, Vossa Emerentíssima lá. E engenheiro também tem que saber ler e tem que saber escrever. Sim. Né? Aí outra desvantagem também, precisa de aprovação na concessionária, né? Porque, assim, valeu, Guga. Né? Então, porque, assim, pessoal que trabalha com baixa tensão, você chega no cliente, apresenta sua proposta, o cliente gostou, você faz o projeto, executa, acabou. Né? Você não tem uma terceira pessoa ali. É você e cliente, ou no máximo você é o arquiteto, você é o engenheiro civil, né? Mas que tudo está envolvido ali fechado, né? Um círculo fechado. Quando você vai para a média tensão, você já precisa ter a concessionária no seu meio, né? Então, assim, já é uma dificuldade, porque muitas vezes eles impõem algumas exigências que não está na norma, a norma não é muito clara, né? Então, assim, aparecem algumas dificuldades, né, que o pessoal da baixa tensão não tem. Esse livro do Cialdini é muito bom, sim, né? Então, assim, quando você bota uma terceira pessoa, e principalmente que você fica dependendo dela, né, que no caso é a concessionária, o pessoal já não quer, né? É chato, realmente é chato para quem está começando. Depois que você já tem uma vivência, que você já sabe o caminho das pedras, que você já conhece o pessoal lá dentro, que o pessoal só te liga, ó, corrige isso daqui e me manda de novo, acaba facilitando, né? Mas para quem está começando, realmente é bem complicado, né? Para quem não quer ler, principalmente, também, é mais complicado, né? Então, assim, acaba sendo mais uma barreira. Então, nós já temos 3 aí: menor quantidade de cliente, estudo mais específico e precisa de aprovação do concessionário, né? Então, assim, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complicado trabalhar nessa área. Mas eu gosto, né? E como a Ana falou, o risco é maior, né? Trabalhar com média tensão, uma vez eu vi uma definição de eletricidade, né, de um engenheiro, que ele falava o quê? Que a eletricidade é o quê? É uma porra doida que entra dentro de um fio que você não vê, que se você tocar, você tá morto, né? E assim, a média tensão é justamente isso, né? Tem esse problema. Média tensão, você errar, já era, né? Você não tem uma segunda chance. Vasconcelos, burocracia da concessionária coloca muita gente para correr. Justamente. Vasconcelos aí sabe bem como é. Olha que maravilha! Maravilhoso! O mercado fica menos competitivo, menos gente. Justamente. Vamos ver pela ótica contrária. Sim, que é justamente a primeira vantagem que eu coloquei lá, a menor concorrência, né? Então, assim, quando você trabalha com média tensão, você tem que tomar um cuidado maior, né? Porque uma vez eu trabalhando na instalação de uma loja, né? Na instalação elétrica de uma loja, o meu eletricista pegou lá fase neutra e tacou o alicate. O alicate ficou cheio de dente, mas esculhambou o alicate lá, desligou o disjuntor e só, né? Vai fazer isso na média tensão. Coloca 2 cabos um perto do outro, né? Não precisa estar muito longe. Inclusive, um fato também que já aconteceu comigo, eu estava aprendendo a mexer com o equipamento de fazer teste de isolação em cabo de média tensão, né, com HiPot. O que acontece? Ele injeta lá 69 mil volts no cabo, né? Não, 50 mil volts no cabo, e testa se a isolação dele tá boa, né? O que eu fiz? Joguei o cabo no chão, botei lá o equipamento, né, para fazer a medição, e liguei. No que eu liguei, eu estava ouvindo um estalo. Estalozinho, de nada, assim, bem baixinho. O eletricista que estava do outro lado do cabo, ele viu que estava saindo arco para o chão. Imagina, se tivesse alguém perto desse cabo. O nível de tensão é muito alto, então você tem que tomar um cuidado mais elevado, né? É arriscado. Não é um choquezinho de 220 volts, né? De 127, né? Como você estava falando até esses dias, ontem, eu acho. Né? Então, assim, é mais complicado. É um trabalho também que dá medo para o pessoal, né? Passou 2 comentários aqui. Que também tem problemas na baixa para aprovação de projeto e a concessionária. Sim, né? A gente encontra a burocracia até embaixo, o projeto está tudo pronto, agora no concessionário. Tem isso também. Né? De dia aí,
a elétrica é um boi bravo, a qualquer momento você pode tomar chicotada, a qualquer momento, já dizia meu professor, justamente. Né? Então, assim, quando você vai para a média tensão, é mais perigoso, né? Porque é aquela coisa, até existem muitos vídeos aí de acidentes, né? O pessoal vai querer tirar o cabo lá com um pedaço de madeira, morre, né? Mas quando você trabalha na baixa tensão, até com a mão você pega um cabo ali que está energizado, lógico, se a isolação dele estiver boa, né? Você pega ali com a mão e bota ali para o lado, né? Desliga o disjuntor e acabou. Na média tensão, não, já tem um risco maior, precisa de concessionário para desligar, né? Então tem essas desvantagens também, não é também esse mar de rosa, né? Olha o José chegando aí, né? A próxima é com o José. José está convocado. Olha aí, José. E ele não corre, não, ele gosta também. As lives que eu fiz com ele, Ana, foram de 2 horas para cima. Né? Então se prepara. Beleza. Trazer pipoquinha, falar para todo mundo trazer pipoquinha, trazer água, para todo mundo ficar hidratado. Bem isso, né? Então vamos lá. Os tipos de subestação, né? Quais são os tipos de subestação de média tensão que nós temos, né? Lógico, vou falar as mais básicas, né? As mais simples, as mais encontradas. Subestação aérea, que é justamente aquela que é colocada lá em cima de um poste, né? O transformador em cima do poste aqui, tem a rede passando, você tem um transformador. É a mais simples, é a mais barata de você fazer, que é aquela que eu falei, né? Que de no mínimo R$ 1.500, que você faz em um dia, né? Dá para fazer. Lógico, com prática, você consegue fazer, né? Subestação abrigada, que foi uma das lives que eu fiz com o José, né? Que é a área dele, principalmente, né? Que aí você vai ter uma construção que vai cobrir aquela subestação, né? Que vai proteger aquela subestação. Que aí você vai ter disjuntor de média, você vai ter mufla, você vai ter isolador pedestal, vergalhão em vez de fio, né? Você vai ter cabos de bitola mais robustas, né? Chave seccionadora, para-raio de média. Então, assim, acaba acrescentando alguns equipamentos a mais, né? Então, assim, eu vou até falar de alguns mais para frente, né? Mas, se você vê um layout de uma subestação abrigada, o José até, às vezes, posta lá nos stories dele, né? A subestação que ele monta. Cara, a coisa mais linda, né? Então, assim, você dá prazer de você ver uma subestação dessa montada, né? Não que uma instalação predial não dê, mas a subestação predial fica tudo escondido, você só vê lá tomada, vê lâmpada, vê essas coisas, né? Interruptores. Mas a subestação, não, você consegue ver todos os equipamentos ali expostos, né? E fica bonito mesmo, gente. Fica muito bonito, né? As que o José mostra lá, eu fico babando por elas, né? Só então, que assim... é perigoso. É perigoso. Não é um negócio que você vai chegar e enfiar a mãozinha para dentro da grade de proteção, entendeu, galera? Justamente. E até é uma das coisas também que eu vou falar, né? Quando você tem uma subestação dessa abrigada, ela fica numa área reservada para a subestação, né? Não é uma coisa que fica assim exposta, né? Boa noite a todos, obrigado pelos ensinamentos, uma boa live. Quem for fotovoltaica? Quem era? Diego? É o Carlos. Carlos, né? O Carlos aí, valeu, Carlos. Né? Então, assim, quando você tem uma subestação abrigada, quando é que vai ser necessário? Né? Começando por aí. Quando você tem uma subestação acima de 300 kVA, né? Então, acima de 300 kVA, você já precisa fazer uma subestação abrigada ou uma subestação ao tempo, mas que também vai ficar isolada ali, né? Vai ficar numa área reservada. Essa área de média tensão é muito bonita e gratificante para trabalhar. Eu realmente me encontrei nela, né? Olha aí. José se declarando. Paixão grande aí. Beleza. E a outro tipo de subestação, também muito utilizada, que é a subestação blindada ou pedestal, né? É caro. Se você olhar, justamente, se você olhar, ela é uma caixa, né? Pequenininha, do tamanho de uma mesa, mais ou menos, né? Lógico, depende da subestação, né? Do transformador que tiver ali dentro, mas que vai ter um custo muito elevado, mas muito elevado mesmo, né? José até já fez um orçamento outro dia aí, eu conversando com ele na live lá, ele falou que tinha feito um orçamento, né? Mas se você for fazer uma comparação da subestação abrigada para uma subestação que já é um valor elevado, né? E eu nem falei, né? Projeto de subestação abrigada é de 4 mil para cima, né? E que também dá para fazer em 2, 3 dias, né? Então, assim, é mais remunerado, né? E quando você vai tratar de subestação blindada,
você triplica esse valor aí para o preço de aquisição para o cliente. Né? Então, assim, só é utilizado em último caso quando o cliente não tem espaço de jeito nenhum. Né? É porque é só vocês pensarem, gente. Imagina você mandar fazer um sapato para você e você comprar o sapato pronto na loja. Mesma coisa. Justamente. É uma coisa feita por encomenda. Né? É bem mais oneroso para o cliente. Né? Os equipamentos são mais robustos também, a proteção é maior. Né? Então, você vai ter uma caixa que você pode tocar ali, né? Sem ter problema nenhum. Quando você já tem uma subestação abrigada, lógico, você vai ter as grades ali, mas ainda assim tem aquele risco, né? Tem um certo risco. Né? Então, esses três são... acesso. Se você for cabeçudo, você tem acesso. Entendi isso também, né? Então, esses são os principais tipos de subestação de média tensão, né? E os cuidados que nós devemos ter quando vamos trabalhar com subestação, né? Subestação de média. Distanciamento entre os corpos, né? Porque justamente pelo nível de tensão que você vai estar tratando ali, você tem que tomar um cuidado maior, né? Isolação dos equipamentos, né? Eles já vão ficar numa área isolada, né? Numa parte reservada, específica para aquela subestação, né? Estrutura física isolada das demais instalações, que é basicamente a mesma coisa, né? São basicamente esses, né? E lógico, como eu falei, a energia você não enxerga. Você tem que tomar cuidado sempre, principalmente em média tensão, né? O que o José falou aqui? Nós temos mais liberdade para projetar. Sem dúvida é o grande diferencial. Nós temos, né? Ele botou depois embaixo. Nós temos mais liberdade, justamente. Né? Porque, assim, quando você vai fazer um projeto de subestação, você exige o espaço. Né? Quando você vai fazer um projeto de predial, aí você vai ter que dividir com o arquiteto, você vai dividir com o engenheiro civil, né? Com o cliente, né? Na subestação de média, não. Por quê? Como o custo do material é bem mais elevado, o cliente vai querer o menor espaço possível, né? O menor percurso possível para utilizar esses cabos. Né? Então, assim, você acaba tendo uma certa vantagem. Né? Você vai dizer, não, então o mais barato vai ser colocando ele nesse local, ela nesse local. Né? Então, você acaba tendo uma certa vantagem nisso. Bem lembrado, José. Beleza. Sobre o dimensionamento dos equipamentos, né? Vai ter alguma diferença da média tensão para baixa tensão? Praticamente Muita. Não, até que não. Até que não, Ana. Você vai mudar o quê? Mas a gente não usa TP tanto assim. Na predial, não. Como é? Na predial, a gente não usa TP, não usa essas coisas. Não. Vai ter alguns outros equipamentos, mas eu digo de corrente, tensão. Você não vai mudar muita coisa. Vai mudar o nível, né? O nível de tensão. Mas o cálculo é o meu. Você vai mudar do disjuntor ali de R$100 para o disjuntor de 1.000, gente. 1.000? Sabe um disjuntor de média tensão? Caixa moldada barato. Não, suave. Isso aí é baixa tensão. Isso aí é baixa tensão. Sabe quanto é um disjuntor de média? 22.000. Mais barato? Mais barato. Preço da festa de casamento, gente. Vocês escolhem. Vocês casam ou vocês compram de disjuntor? Justamente. Né? Então, assim, é um custo mais elevado, né? Quando você está trabalhando na média tensão. Até por isso, existe menos trabalho. Mas existe menos gente trabalhando, né? Olha, ó. O José já falou aí de 30.000, né? Eu fiz cotação semana passada. Quem quer me dar um de presente para eu vender? Quem quer me dar um desses? Estou à disposição, recebendo doações. Né? Antigamente podia dizer que era o preço de um carro, né? Hoje já não dá mais. Não, mas... a tabela do jeito que tá, meu filho, não dá. Não. Né? Mas é um preço elevado, né? Então, assim, para trabalhar com média tensão, são poucos os clientes que vão ter, né? Mas o retorno que você tem é grande. Né? Imagina, você bota uma porcentagem em cima desse valor. Uma coisa é você errar um disjuntorzinho que faz distribuição de R$100. Outra coisa é você errar o dimensionamento de um disjuntor de 30.000. O cliente vai querer... Tipo assim, filho, se você fizer uma cagada num trem desse, você fica emocionado pro resto da vida, entendeu?
Sim. Acabou, você queimou seu nome. Então, se você não tem certeza que vai fazer, faz o curso do João, faz consultoria com o João, faz alguma coisa com o João. Mas, assim, não queima seu nome por pouca coisa, não. Mas, assim, Ana, o bom é porque quando você vai tratar com a concessionária, ele já tem o disjuntor padrão deles. Entendeu? Então, é mais difícil de você errar. Entendeu? Tem essa vantagem. Você já vai ter as características específicas lá na norma para você não errar. Né? Então, você comprou o disjuntor com aquelas especificações que está na norma lá, você não erra. Né? Você fica com seu nome limpo ainda. Né? Tem essa vantagem. Isso é muito importante. Nossa. Né? Mas, assim, se você tiver lá, fizer o projeto todo com um disjuntor, mas na hora de cotar, na hora de comprar, você comprar o errado, aí sim, aí já é problema grande. Né? O cliente vai te achar, meu filho, em qualquer lugar, você pode ter certeza. Sim. Muda logo de país. E depois do disjuntor já foi comprado e descobre que dimensionou errado. E você troca de nome. Você faz igual o homem da novela das 9. Você pega o lugar do irmão gêmeo. É a única opção. Até dá para resolver se você tiver um outro cliente que vá poder utilizar aquele disjuntor. Ou você tiver algum vendedor, amigo seu, que consiga repassar para outra pessoa. Né? Dá para resolver? Dá, mas é dor de cabeça. Né? Porque, assim, muitas vezes é específico, né? É um equipamento específico. Né? Não é uma coisa que vai ser utilizado aqui, mas que vai servir na instalação lá da Ana. Né? Tem muito disso também. Né? São equipamentos... Se tiver caixa, né, João? Vamos supor, se o cara vira e fala assim, não, tá em caixa, eu sou projetista, eu tô em caixa. Você compra o disjuntor, guarda, e o próximo cliente que for usar, você passa. Mas se você não tem caixa para ficar com esse disjuntor, aí pesa. E assim, muitas vezes você não compra de loja, você já compra direto do fabricante. Né? Então compra por um preço mais baixo. Né? Vamos dizer assim, mais baixo. Normalmente, um disjuntor desse vem até de fora. Eles fazem o pedido fora. Então, assim, eles não vão aceitar trocar muito fácil. Dá trabalho. Até o frete também já é um custo elevado. Né? Não é uma coisa baratinha. Né? Mas acontece, né? Beleza. Aí, como eu estava falando já, né? O nível de tensão já é mais elevado, né? Então, vai mudar um pouco nos seus cálculos, mas a base de cálculo para fazer dimensionamento é a mesma coisa, né? Você vai ter um nível de isolação, você vai ter o nível de curto-circuito, né? Você vai ter lá a corrente máxima, tensão máxima do equipamento, a mesma coisa que na baixa tensão, né? Não vai mudar muita coisa, vai mudar o equipamento, lógico, o equipamento vai mudar, né? Mas o cálculo é bem parecido, né? A corrente é menor no lado de média tensão e é maior na baixa tensão, né? Então, você vai ter que tomar cuidado com isso. É só pensar, muito fácil, João. Só pensar na relação do 220 e 127. Sim. Mesma coisa, vai abaixar a corrente. Não vai baratear o custo em si, vai baratear o cabeamento. Sim. Né? Tem isso também, né? Porque dependendo do nível de tensão, mas o pior, quando você diminui a bitola de um cabo para média tensão, né, que a corrente é menor, mas a isolação tem que ser maior. Né? Então, o preço na média tensão isolado é mais caro do que na baixa, entendeu? Não, média tensão é tudo mais específico. Tudo mais específico, tudo mais caro. Por isso que é mais restrito, por isso que tem menos pessoas trabalhando. Justamente. E até, acho que foi com você que eu estava falando uma vez, né, que existe uma certa barreira para quem está começando a entrar, porque já tem aquelas empresas dinossauro, né? Aquelas empresas que já têm meio que o mercado fechado ali com elas, né? Que, por exemplo, aqui na minha cidade existem umas 4 ou 5 empresas que, se você for querer bater de frente com eles, ele engole, né? Eles colocam um preço mais baixo, eles conseguem fazer de uma forma mais barata que você. Né? Eles conseguem manipular o mercado. Isso é manipulação de mercado. Justamente. Né? Mas dá para entrar? Dá. Né? Por exemplo, eu não trabalho com execução. Né? Eu já trabalhei na execução, mas hoje minha empresa, que eu abri já, ela trabalha com projetos
projeto é mais difícil de ser, como é que eu posso dizer, engolido por esse pessoal, porque eles estão de olho na execução, né? Porque a execução é onde está o dinheiro, onde dá mais dinheiro, lógico, né? Mas dá para ganhar dinheiro com o projeto? Dá. Você faz seu projeto e leva para um parceiro seu executar, né? Ou faz parceria, ele pega um serviço, passa o projeto para você e ele faz a execução, né? Eu faço isso com o pessoal da região sul aqui do meu estado, né? Eu tenho um amigo parceiro, ele pega o serviço lá, eu não vou levar uma equipe para fazer uma execução lá no sul do estado, né? Eu pego o projeto, faço todo o trâmite junto à concessionária e ele executa. Eu ganho, ele ganha e todo mundo fica feliz, né? Então, assim, existe muito isso de fazer parceria, né, entre os engenheiros, né? E também, com engenheiro civil, por exemplo, engenheiro civil, ele consegue pegar uma obra grande, né? Construtoras, eles conseguem pegar a obra grande, que vai precisar de uma subestação. Daí você já faz parceria e consegue entrar nesse mercado, né? Você já consegue fazer o seu nome, entende? Na brigada, você vai precisar também do engenheiro civil. Até que não, Ana. Esses dias eu até estava conversando com um cara que eu fiz uma consultoria com ele. O que acontece? Ele me falou isso. João, eu vou precisar fazer vou precisar de um engenheiro para fazer a construção lá da subestação abrigada, né? Na hora não precisa. Os que eu fiz, projeto de subestação abrigada que eu fiz, não precisou, né? Aí eu peguei e liguei para o cara da concessionária, tem o contato dele, liguei para ele. Botei no Viva Voz e falando com o cara aqui na consultoria, né, no computador, e falando no celular no Viva Voz. Perguntei para ele, cara, precisa de assinatura do engenheiro? Precisa de um ART do engenheiro da construção? Não precisa. Vai precisar quando? Quando a subestação for abrigada e ficar no pavimento superior. Porque aí você precisa ter uma certificação, né, de que a laje vai aguentar o peso dessa subestação. Mas se for no piso, não precisa. Dependendo, se for dentro de empresa, a empresa te cobra. Justamente. Eles cobram, mas não precisa. Eles cobram por procedimento interno. Então, se for dentro de empresa, se você tem um engenheiro que trabalha dentro de uma empresa, na área civil, já fica colado. Sim. Né? Então, é uma parceria a mais para fazer com o engenheiro. Né? Tem mais essa. Né? Então, assim, para a gente que está trabalhando com a média tensão, nós vamos estar trabalhando com potências bem mais elevadas do que da baixa tensão, né? Então, tem essa parte no dimensionamento, né? Eu não trouxe fórmula, não trouxe cálculos aqui, porque senão a gente ia passar a noite inteira, né? Trouxe só uma apanhada porque senão seria uma aula do curso pessoal. E aí não pode. Né? Tem bem isso. Beleza. Aí, pessoal, quem está no YouTube, ninguém nem comentou nada lá ainda, né? Só o Lincoln. Mas eu vou mostrar algumas imagens, né, de equipamentos, né, a diferença de quem trabalha na baixa tensão e quem trabalha na média, né? Depois a Ana vai disponibilizar o vídeo aí pra gente, né, Ana? Vou. No YouTube? Lá no YouTube, pronto. Assim que terminar, já sobe. Pronto. Então, na pré-dial, nós vamos ter o quê? Disjuntores simples, né? Disjuntorzinho, disjuntor NEMA, aquele antigo, disjuntor DIN, esse novo, né? De 100 contos, R$50. Aqui em Pernambuco, nem na pavimentação superior não precisa de engenheiro civil, olha aí. Né? Então, depende de concessionária também. Aí, depois, vão me cancelar dizendo que eu estou tirando o emprego de engenheiro civil, tá? Se me cancelarem, a culpa é de vocês. Não, mas é a verdade. A hora que eu for cancelada, eu vou lembrar quem foi que me cancelou. Né? Então, nós vamos ter o disjuntor DIN, nós vamos ter o disjuntor de caixa moldada, o disjuntor motor, né? Já na subestação, não. A gente vai ter o quê? Um disjuntor de média tensão. Para quem estiver lá vendo no YouTube, ou quem for ver depois o vídeo, né, no YouTube lá, você vai ver que é basicamente um armáriozinho de 1,50 m, 1,70 m, mais ou menos, por 60, 70 centímetros, mais ou menos. Né? Linda já muda. Que você tem que colocar para mexer na trem dele. É maravilhoso. Justamente. Linda, né? Nem então, deve esquentar, eu nunca vi ela, não, mas só de olhar eu já senti calor. Esquenta muito, Ana. Esquenta muito. Né? Então, você já tem, se você olhar, né, lá no YouTube, você vai ver que já é um... O José me salvou, eu não vou ser cancelada. Já precisa lá, né? Vou ser cancelada. Né? Então, o que acontece? O disjuntor de média tensão, se você observar, né, lá na imagem lá,
ele já tem um corpo mais robusto, né? É um tamanho bem maior, né? E além disso, você vai precisar de um relé de monitoramento, né? Um relé de proteção, né? Então já é um equipamento que você não tem lá na baixa tensão, né? Então você vai ter o quê? Um relé falta de fase na baixa tensão, né? Um relé temporizador. Já aqui na média tensão, você vai ter que ter um relé de proteção, né? E junto com esse relé de proteção vem o quê? Vem o TC e vem o TP, né? Que aí é uma das perguntas que o pessoal fez, né? Falar um pouco sobre dimensionamento e... Era dimensionamento e o quê? Eu esqueci agora. Era falar um pouco sobre dimensionamento e sobre... Meu filho, minha cabeça tá horrível. Ô, gente, a live com os slides, vocês vão achar que nem eu, a live vai estar no YouTube, tá? Então, ela vai ficar salva lá com os slides. Porque se eu deixar aqui no Instagram, vai ficar sem contexto. Então, lá ela vai ficar salva, linda e maravilhosa. O meu WhatsApp não tá carregando, tá? Então, assim, ela vai ficar salva lá, gente. Mas era alguma coisa sobre dimensionamento e definição, alguma coisa do tipo, né? O que você vai ter que levar em consideração? Macumba você não fez, não, filho. Eu sei que no WhatsApp não quer nem né? Então, qual que vai ser o critério que você vai ter que estar utilizando ali? Corrente de curto-circuito, né? Que a concessionária lhe fornece, e esses equipamentos no secundário ele tem que aguentar 20 vezes essa corrente, né? Basicamente isso. Lógico, tem todo um cálculo, tem todo um dimensionamento, né? A tensão de saturação, porque o que acontece? Se a corrente for muito maior do que o que esse componente consegue fazer a leitura, né? Consegue fazer a medição, José é até mais expert nessa área, né? Mas se essa corrente for muito elevada, esse TC ou esse TP ele não vai conseguir fazer a conversão, né? Ele vai perder essa conversão, ele não vai fazer a conversão correta, né? Então, você precisa fazer esse dimensionamento. Mas aqui, o que acontece? Geralmente, a gente usa o de 12,5 kVA, né? Com uma... Como é que eu posso dizer? Uma tolerância, não. José, me ajuda. Uma margem? Não, é como se fosse uma margem, né? De 10% de erro, né? E a relação de transformação, né? Porque se você está trabalhando com potências mais elevadas, você vai ter correntes e tensões mais altas. Para você fazer a medição, você tem que reduzir esse valor, né? Justamente para a tensão do relé, para a corrente que o relé suporta, para a tensão e para a corrente que o medidor suporta. Então, você precisa fazer essa conversão, né? Então, assim, é justamente isso que eu estava falando. Se for falar só de TC, já dá uma live, né? Eu estava até pensando aqui, se você não for fazer, talvez eu faça uma live dessa com o José. Né? Eu acho mais interessante você fazer, que vocês vão conseguir discutir melhor. Olha aí, José. Depois a gente vai marcar, né? Conhecimento é agradável aos ouvidos, justamente. Né? Assim, sempre que tiver a possibilidade de assistir, né, de aprender alguma coisa, eu estou no meio. Né? Se eu puder passar também, eu estou no meio. Né? Se de graça, então, maravilha, né? Então, assim, para falar sobre dimensionamento de TC, você precisa entender muitas coisas, né? Impedância, já precisa fazer dimensionamento da corrente de saturação, corrente ANSI, né? Então, assim, para fazer isso, essas especificações, acho que eram especificações, Ana, que estava faltando, a palavra estava faltando na minha cabeça. Né? Dimensionamento e especificação do TC. Né? Então, assim, seria uma live. Inclusive, esses dias... Olha aí, José já aceitou. Né? Esses dias eu estava assistindo uma live do pessoal lá do Sul, né, que tem curso também. Foi 1h30 falando só sobre TC, dimensionamento de TC, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, o José até fez um curso com eles lá. Né? Então, assim, para falar especificamente de dimensionamento de TC, é um assunto mais complicado, né? Bem mais específico. Né? Aqui é um apanhado geral, então seria uma outra live, que agora eu vou marcar com o José quando acabar a live aqui. Né? Gente, aqui vocês estão vendo o caminho, tá? Tá mostrando para vocês que existe um terreno a ser explorado.
Tipo assim, tá contando, lá na Amazônia tem ouro, tipo isso. Agora, como que você vai explorar a cena dos próximos capítulos? Até porque é muita coisa, né? Se você for pegar cada conteúdo desse aqui, cada tópico desse que eu falei, se for para explanar mesmo, dá para fazer um curso inteiro, né? É o É seu bem curso. grande. Esse ainda não, esse de subestação abrigada ainda não, mas ainda vou montar ele. Eu só tenho de subestação aérea e de análise de fatura que está encerrando amanhã, né? As inscrições encerram amanhã. Amanhã já Corre, começa lá. gente. Então, corre lá. Corre, meu povo. Beleza. Abertura de circuitos, né? Na baixa tensão, você vai ter uma chave seccionadora de baixa tensão, né? Simplesinha. Você vai ter uma chave seccionadora para correntes um pouco mais elevadas, né? Para instalação industrial, que aí você já vai ter uma potência um pouco mais elevada. E vai ter o disjuntor DIN, né? O disjuntor pequenininho, disjuntor caixa moldada, por aí, né? Quando você vai para a subestação, se você olhar uma chave seccionadora de uma subestação abrigada, é praticamente um monstro, né? Lindo, mas é um monstro, né? É um equipamento bem mais robusto, é um equipamento maior. Olha, José, transformador de corrente são extremamente importantes. São a parte captadora da informação para o relé de proteção. Sem sinal de corrente, o relé de proteção é um soldado sem arma, justamente, né? Então, enquanto o disjuntor de baixa tensão ele age sozinho, o disjuntor de média tensão ele vai precisar do TC e vai precisar do TP, né? Que é para fazer essa conversão da corrente mais elevada para um nível mais baixo, né? Então tem todo o cálculo, todo o dimensionamento para fazer isso daí. Beleza. Então, se você observar lá na abertura de circuito, já vai ser um disjuntor, uma chave seccionadora bem mais robusta, né? Até o espaçamento, a distância entre fases ali é bem mais elevado. Um disjuntor desse de caixa moldada, no máximo, ele tem o quê? 20 centímetros, 30 centímetros, né? Uma chave dessa, ela tem 1 metro, 1,5 metro, né? É um equipamento mais robusto, né? Vai mudar o espaçamento, né? Entre as fases ali. E o disjuntor de média tensão, né? Quem estiver olhando lá pelo YouTube vai ver como é a parte traseira do disjuntor de média tensão, né? E ali estou mostrando também TC e o TP, né? Tudo junto ali, on-board. E também dá para fazer isso separado, né? Então, já é um outro estudo que você tem que fazer. Se vai utilizar on-board ou se vai usar o off-board, né? O disjuntor, o TC, TP e o relé, né? Você pode separar tudo isso ou colocar num corpo só, né? Aí já muda todo o dimensionamento. Né? É bonito de ver, viu, gente? É muito lindo. Bom é depois de estar montado. Você faz o projeto todo e vê lá ali montado, funcionando. Né? Bate o coração mais forte. Né? A parte de cabeamento, né? Quando nós falamos de cabeamento. Na industrial, na predial, você tem um cabo singelo, né? Que é aquele cabozinho mais simples que você observa. Né? Ou então, quando tem a corrente mais elevada, que ela já vai ter uma isolação maior, né? Você vai ter o cabo PP, né? Então, são cabos bem mais simples, né? São cabos os mais convencionais que a gente encontra no mercado. Quando você vai para a subestação, você já vai ter que estudar cabo nu, que é para redistribuição em zona rural, que, inclusive, eu acho que foi a outra pergunta, Ana. Falava alguma coisa sobre rural. É sobre rural. fazenda fotovoltaica. Falava o que tanto? Você lembra? Sobre a interferência, né, da média lá na parte de fazenda fotovoltaica. Então foi a mesma que fizeram agora? Foi, é porque é a mesma pessoa. Pronto. Então tá respondida já, né? Tá. Beleza. Então você vai ter que estudar rede de distribuição, né? Porque você vai ter que alimentar essa subestação vindo da concessionária. Não vem lá de um quadrozinho que já está dentro da edificação, né? Não é pegando do secundário do transformador, da rede secundária de baixa tensão lá da concessionária. Você vai estar utilizando a rede de média dela, né? Então você vai ter que estudar esse tipo de cabeamento, né? E os outros equipamentos também. E a isolação do cabo de média tensão, ela é mais robusta, né? Se você observar, ela tem praticamente uma dupla isolação, né? Então a isolação é bem maior, né? Mas assim, se você for olhar, é basicamente a mesma coisa, mas é diferente. Né? Vai mudar, o funcionamento é o mesmo jeito, né? O funcionamento é o mesmo. O cabo vai conduzir, chave seccionadora vai abrir o circuito, né? O relé vai abrir, vai fazer proteção, como disjuntor, só vai mudar o equipamento, né? Mas a base é a mesma, mas o equipamento é diferente, como eu venho falando, né?
E sobre o faturamento de energia, né? Na baixa tensão, você vai ter o consumo ativo, e quando você vai fazer um estudo, você vai pegar o histórico de consumos. Bem simples, né? Não tem, assim, uma dor de cabeça muito grande. Quando você vai falar de média tensão, que é o grupo A, que é o meu curso, que está fechando daqui a pouco, né? As inscrições, você vai ter consumo ativo, consumo reativo, demanda ativa, demanda reativa, gestão de energia, memória de massa. Então, assim, acaba que tem uma gama maior de conteúdo para ser estudado, né? Então, por isso, até eu sou apaixonado por essa área, né? Então, assim, e como a gente está falando desde o começo, né? Não é todo mundo que entra nessa área, né? É um campo mais fechado. Lógico, você está na predial, você vai começar a pegar empreendimentos maiores, você vai começar a utilizar esse tipo de carga, né? Esse tipo de instalação. Então, assim, precisa de um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Talvez comece a fazer os primeiros projetos em parceria com alguém, Sim, sim. pegando até a manha ali daquele meio, porque cada meio tem uma manha. Sim. Aí Justamente. você vai começando a fazer contato com os fornecedores, com todo mundo, porque você precisa disso, gente. Não é que você não vai bater lá na porta da Schneider, não, vai falar assim, aqui, eu quero um disjuntor de 30 mil. Justamente. Até para você não mandar uma cotação errada, né? Sim. Você, às vezes, mandar lá para o fabricante direto, né? E você mandar errado. Às vezes, eles vão fazer perguntas que você não vai saber, né? Essa parte de informações de TC, por exemplo, é um pouco complicada, né? Para você tratar, né, diretamente com o fabricante. Eu apanhei muito, né? Aprendi depois, assistindo vídeos, assistindo aulas, e que não tem na universidade. Isso é que é o maior problema. Depois que você vai para o mercado, é que você vê que você não aprendeu isso, né? O José não, o José já é diferenciado, ele já aprendeu basicamente tudo no curso dele, né? E para o pessoal que já fez projeto de indústria, já é um diferencial ter conhecimento de média tensão, justamente, né? Porque, assim, industrial, com certeza vai ter uma subestação lá, né? Porque o nível de carga, como eu falei, é acima de 75 kW, né, para ter subestação. Então, praticamente todas as indústrias têm subestação, desde a menor até uma VEG dessa. Às vezes tem uma rede direto da concessionária só para eles, né? Sim. E já é em alta tensão, né? Então, tem muito disso, né? Então, assim, eu acho que deu para trazer muita coisa, já vai o quê? 1h30 praticamente de live, né? Deu para trazer muita coisa. Pessoal que tiver dúvidas, pode mandar aí. Né? Não, Ana, se tiver alguma dúvida. Esquece. Não foi, né? Não, eu tô falando que o José colocou que o fabricante nessa hora não ajuda. Não ajuda, né? Sim. Né? Ele já quer, muitas vezes ele já quer o código do equipamento. O código que ele tem lá, né? Que ele já tem no catálogo. Mas se você não sabe qual é, ele não vai lhe ajudar. Às vezes... No máximo, ele vai te falar assim, tá aqui o link do meu catálogo. Isso, né? Às vezes, muito dificilmente, eles têm um setor técnico, né? Uma assistência técnica, que às vezes, não é sempre também, vai depender do cara, ele pode lhe ajudar. Mas é aquela história, né? É raro, mas acontece. Né? Se você já é um cliente fiel ali daquele fabricante, ele vai ter mais facilidade para te colocar em contato com esse povo. Se você está começando, ele vai falar assim, tá só cotando, só mexendo no saco. Infelizmente, a gente sabe que é assim. Tem muito disso, né? Então, assim, só para fechar, como foi que eu aprendi essa parte de média tensão, né? Eu, quando fui estagiar, eu estagiava na empresa do pai de uma professora lá da universidade, e que é uma daquelas dinossauros, né, empresa dinossauro, como eu falei, que eles estavam fazendo um loteamento, né, um loteamento imenso aqui em Teresina, né, e o que acontece? Eles estavam lá com esse loteamento e me botaram para acompanhar. Eu fui, sem saber nada. Imagina, tá estagiando e de repente você tem que tomar conta de um loteamento, né? Então, assim, apanhei muito, mas aprendi muito. Fui direto para a obra, né? A melhor
melhor forma de você aprender é na obra, né? Não vou dizer que é a melhor escola, né? Mas também eu ia muito para a concessionária, né? Então, assim, depois que eu comecei a ir para a concessionária, foi que eu vi como é que funcionava lá dentro, qual era o trâmite, né? Pra você ter uma ideia, agora já é privatizado aqui, né? Mas quando era estatal, eu entrava lá na concessionária, não, eu vou falar lá no setor de atendimento. Eu ia bater lá na área da análise de projetos. Eu ia conversar com o cara da análise do projeto, né? Eu dizia que ia para um lado e ia para o outro. Mas foi quando eu aprendi mais, né? Então, eu acabei tendo mais contato com eles. Eu peguei o caminho das pedras por aqui, né? E também no atendimento, né? O pessoal do atendimento tinha um rapaz lá que ele me ajudava demais. Foi ele quem me ensinou a analisar a memória de massa, né? Dentro da concessionária, para você ter uma ideia. Então, é aquela coisa, é o networking. Né? Quando você tem conhecimento, quando você trata bem as pessoas, quando você consegue conversar com esse pessoal, acaba que fica mais fácil, né, de aprender. O pessoal que me segue sabe. Às vezes, até agora eu estava conversando contigo aqui, eu vi que chegou uma notificação para mim aqui de um seguidor mandando perguntas sobre alguma coisa, né? Então, assim, apareceu dúvida. Muitas delas, se eu sei, eu respondo ali na hora. Se eu não sei, eu vou pesquisar. E se eu não sei, vou pesquisar, vai virar um post. Né? Então, assim, as dúvidas que o pessoal me manda, vira post lá no Instagram. Beleza? João, eu acho assim, você deu uma super, ultra aula aqui. Você conseguiu, assim, eu acho que mostrar muito bem esse mercado para o pessoal. E eu acho, assim, que o que eu quero deixar aqui primeiro é minha gratidão pela aula que você deu, porque você preparou uma aula com todo carinho para todo mundo aqui. Por isso que vai ficar salva lá no YouTube, para todo mundo ver depois. E você e o José são, para mim, tá? Para mim, as duas pessoas referência na parte de média. Então, assim, gente, se vocês têm dúvidas, se vocês querem aprender, João tem o curso de subestação aérea, tem agora o de tarifa grupo A. Então, corra atrás. Ninguém vai te dar nada de graça. Invista em você e corre atrás. Que aí você vai conseguir o sucesso. Sucesso, o caminho não é doce, não é lindo, não é maravilhoso. Vai ter vários buraquinhos, várias pedrinhas aí, mas vocês vão conseguir superar. Mas, assim, se for uma coisa simples, dá para responder de graça, né? Eu não tenho esse problema. Eu até estava conversando, eu não lembro se foi com o José ou se foi com um aluno meu, né? Porque muitas vezes, antes, né, quando eu estava estudando, eu queria alguém para me ensinar alguma coisa, né? Eu queria uma coisa, alguém para me auxiliar, né? E não tinha, né? E foi justamente o que eu vi, né? Que o pessoal está hoje saindo da faculdade, né? O pessoal da elétrica está saindo muito para a área da solar e está deixando as outras áreas. Só que, quando você trata da solar, você está tratando de residencial, comercial, que é uma instalação pequena, beleza, você vai tratar só de solar, né? Quando você vai crescendo o seu negócio, a sua empresa, você vai pegando empreendimentos maiores, já entra a subestação, né? Quando entra a subestação, já entra tarifação de energia, já entra estudo de demanda, estudo de carga, já entra outros conhecimentos, né? E na minha época, quando eu me formei, não tinha essas pessoas, né? Eu não me lembro quando foi que eu fiz o meu Instagram pessoal, né? O profissional foi agora em 2020, né? No finalzinho de 2020. Mas o pessoal, eu não lembro de se em 2019, 2014, se tinha Instagram. Eu acho que não, né? Tinha o YouTube, mas como alguém falou aí, pouca gente fala dessa área de média tensão, pouca gente fala de energia reativa, né? De demanda. E assim, foi o que me motivou a criar o meu perfil. Trazer aquilo que o pessoal não vê, né? Aquilo que está escondido, que está entre as empresas grandes aí do mercado e que eles não querem passar. E se querem passar por um preço exorbitante, né? Então, eu estou tentando trazer num preço mais barato. Lógico, eu também não vou trabalhar de graça, né? Sim. Mas se for uma coisinha simples, dá para falar numa boa. A gente conversa lá no direct, manda um direct para mim. Se eu souber, eu respondo na hora. Se eu não estiver dormindo, né? Muito obrigada, João, de coração, viu? Eu que agradeço, Ana. Beijão. Valeu. Tchau, tchau.